Olá pessoal, essa é uma aula da maratona de primeira fase que a gente está fazendo aí para o 21º concurso do MPT. E nessa aula eu vou tratar do trabalho portuário. Lembrando que, como é uma maratona de revisão, essa aula ela é uma revisão. Pressuponho que você conheça já os temas relacionados ao trabalho portuário e pressuponho que isso seja, portanto, uma revisão. Então lembro aqui aos alunos do curso Coringa que vocês têm lá uma aula, um módulo específico com a aula completa de trabalho portuário, um resumo completo do trabalho portuário. Então, caso você ainda não tenha assistido, vá lá e assista, tá bom? Então vamos começar aí esse resumo. Primeiro lugar, o trabalho portuário é aquele trabalho realizado na área do porto organizado. Então ele é realizado no porto organizado. Então qualquer trabalho que seja fora dessa área do porto não será um trabalho portuário do qual nós estaremos tratando. Então vamos diferenciar aqui o trabalho portuário de outras duas situações. Primeira situação, o trabalho aquaviário. O trabalho aquaviário é aquele executado dentro do navio, dentro das embarcações, quando ele está em movimento. A partir do momento que o navio atraca no porto, o embarque e desembarque de passageiros, a movimentação de mercadorias, a movimentação de bens ali para dentro e para fora da embarcação, aí sim é feito pelo trabalhador portuário. Então vejam, estou falando trabalho portuário é quando a embarcação ela está atracada no porto organizado, certo? Então esse é o primeiro pressuposto. Então vejam, tem um trabalhador muito conhecido que é o trabalhador prático. O prático é o que? Ele é o manobrista da embarcação. Então, o comandante chega com uma embarcação, ele não conhece aquele porto, as peculiaridades daquele porto. Portanto, a empresa, a embarcação, contrata esse prático, que é praticamente o manobrista. Ele vai estacionar a embarcação ali. O prático, como ele ainda não está, ele não faz o trabalho no porto organizado, ele é um aquaviário, tá certo? Segunda situação que não vai se aplicar aquilo que eu estou tratando aqui com vocês, que são os terminais privativos fora da área do porto organizado. Porque ao mesmo tempo que a gente tem um porto organizado, que eu vou dizer já o que significa isso, nós temos terminais privados. A lei autoriza a criação de terminais privados mediante concessão, enfim. Esse terminal privado, aquele que é o proprietário do terminal privado, ele vai poder explorar sua atividade livremente, né? Livremente, digo, as regras que ele vai utilizar são as regras comuns, então a contratação via CLT, enfim, não vai se aplicar isso tudo que a gente vai falar aqui agora sobre o trabalhador portuário avulso, tá certo? Pois bem, então o nosso objeto de estudo aqui é o trabalhador portuário, que é aquele que trabalha, é a força de trabalho no porto organizado. E o que é o porto organizado? Em primeiro lugar, porto organizado ele é um bem público aparelhado para atender às necessidades de navegação, de movimentação de passageiros, movimentação e armazenagem de mercadorias, tá? Então, isso que é o porto organizado. O porto organizado, então, como é um bem público, ele precisa ser administrado. Quem faz a administração do porto organizado é a administração do porto, tá? A administração portuária. A administração do porto ela pode ser feita diretamente pela União ou pode ser feita por um delegatário ou concessionário. A regra geral é que nós tenhamos um concessionário hoje, tá? Então, normalmente, os portos eles são administrados hoje em dia por concessionários de serviço público, tá? Que é a administração portuária. Pois bem, essa é a estrutura que se dá ao funcionamento do porto. E agora, para vocês entenderem como funcionam as atividades dentro do porto, é importante a gente esclarecer o seguinte. A embarcação ela vai chegar lá, como eu já disse, parou lá. Quem vai fazer o trabalho de movimentação de mercadorias, embarque e desembarque de passageiros, não serão os trabalhadores que estão dentro da embarcação.
quem fará esse trabalho serão os trabalhadores portuários, aqueles que estão dentro do porto, né? No curso Coringa até eu faço um desenho ali para vocês entenderem bem essa diferença. Pois bem, então ele tem lá essa diferença. Quem realiza o trabalho são esses trabalhadores portuários, esses que estão locados ali na área do porto organizado, e não os trabalhadores ali da embarcação. Como regra geral, existe uma possibilidade prevista em lei de que o trabalho seja realizado pelos próprios trabalhadores da embarcação, mas são situações ali muito particulares que envolvam uma pequena complexidade, né? Serviços que não tenham complexidade. Pois bem, para que seja feita essa movimentação de de mercadorias e de pessoas, ele não faz, né? A embarcação, ela não tem como, ela chega, fica poucos dias, vai embora, demora para voltar, talvez nunca mais volte, né? Pensa, uma embarcação por vezes que faz transporte de minérios, enfim. Então ela não consegue contratar, escolher ela mesmo os trabalhadores. Para isso, ela tem que contratar então uma empresa que está lá locada no porto organizado, que é o chamado operador portuário. O operador portuário é uma empresa, né, uma pessoa jurídica pré-qualificada que presta serviços de movimentação de pessoas e mercadorias dentro da área do porto organizado, certo? Daqueles que vêm ali provenientes do transporte aquaviário. No entanto, é importante a gente destacar que a lei prevê o quê? Que o operador portuário, né, em regra, ele é uma empresa. No entanto, a função de operador portuário pode ser feita também, a lei fala que é pré-qualificado para exercer essa função a administração dos portos, tá? Então a própria administração dos portos também pode fazer a função de operador portuário, e a lei prevê também que uma cooperativa de trabalhadores avulsos pode exercer a função de operador portuário. Então, essa também é uma possibilidade. Já vou falar mais sobre essa cooperativa, tá? Essa cooperativa, ela não é uma mera cooperativa de intermediação de mão de obra. O MPT não combate essa cooperativa. Essa cooperativa são trabalhadores avulsos se unindo para eliminar o operador portuário, né, diminuindo, portanto, os custos da operação e buscando trazer melhores resultados para eles, tá bom? Então não é uma mera cooperativa de intermediação de mão de obra, é uma cooperativa legal. Os operadores portuários, eles têm algumas funções. Dentre as suas funções, uma função específica dos operadores portuários é constituir um órgão gestor de mão de obra. Por quê? Porque o operador portuário ele terá que contratar os trabalhadores que vão prestar serviços para as atividades. E ele poderá então contratar trabalhadores avulsos. Ele não terá necessariamente que contratar trabalhadores por prazo indeterminado. Ele tem, portanto, essa prerrogativa prevista em lei para essa atividade de contratação de trabalhadores avulsos. Qual é a característica do trabalhador avulso? A característica do trabalhador avulso é, quando a gente estuda lá, né, no início do direito do trabalho, vínculo de emprego, o trabalhador avulso ele não tem continuidade com aquele tomador de serviços. Então, ele um dia vai prestar serviço para um operador portuário, outro dia ele presta serviço para outro operador portuário. Ele não tem continuidade, não há previsibilidade de quando será a próxima vez que ele vai prestar serviços para aquele mesmo tomador de serviços. Portanto, está ausente o requisito da continuidade. Além disso, não está presente, né, o requisito da pessoalidade. Não é indispensável que compareça aquele trabalhador específico para prestar os serviços. Ele pode ser substituído, né, caso ele se ausente, tá, de forma bem tranquila pelo próprio órgão gestor de mão de obra. Então, deve ser constituído um órgão gestor de mão de obra para que seja feita essa intermediação. Então vejam, o operador portuário ele pode contratar o trabalhador dessa forma, via órgão gestor de mão de obra, que é constituído por eles, e aí sim o órgão gestor de mão de obra lhe fornecerá trabalhadores avulsos sem, portanto, o vínculo de emprego. No entanto, o operador portuário ele pode optar por contratar um trabalhador com um vínculo de emprego permanente, tá? A lei dá essa possibilidade a ele. E essa possibilidade de contratação, ela é feita, portanto, então de forma direta com o trabalhador. No entanto, a lei fala dentre os trabalhadores
avulsos registrados no órgão gestor de mão de obra. Anotem aí por enquanto só que é registrados no órgão gestor de mão de obra. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês qual a diferença entre registrados e cadastrados, tá bom? Então ele pode contratar dentre os registrados. No entanto, há uma orientação da Coordenadoria Nacional Trabalho Portuário e Aquaviário no sentido de que, não havendo interessados dentre os registrados, ele poderá contratar um trabalhador avulso cadastrado junto ao órgão gestor de mão de obra. E, excepcionalmente, não havendo nenhum interessado cadastrado, ele poderia contratar alguém de fora do sistema. Mas vejam, isso é muito excepcional. Essa é uma interpretação que ela tem razão de existência na Convenção 137 da OIT, que é a convenção que trata, né, inclusive recomendo a leitura para vocês, é a convenção que trata do trabalho portuário. E essa convenção ela fala que deverá ser dada preferência aos trabalhadores inscritos no sistema. Então, como ela fala em preferência, ela não fala em exclusividade, a Coordenadoria Nacional do MPT interpretou que deve ser dada preferência para aqueles registrados, depois para cadastrados, e aí poderia ser contratado alguém de fora do sistema. Mas a lei, pensando em letra de lei, estaria certo se a alternativa disser lá que pode contratar por prazo indeterminado exclusivamente dentre os trabalhadores avulsos registrados junto ao órgão gestor de mão de obra. O operador portuário pode contratar trabalhador por prazo determinado? Não, é vedado. Ele só pode contratar nas duas situações que eu já falei, via ógimo ou por contrato por prazo indeterminado. Ele pode contratar trabalhador temporário? Não, é vedado também. Ele pode terceirizar suas atividades? Também não, porque veja, a lei ela afasta a aplicação da Lei 6.019 e a prestação de serviços, né, a terceirização prevista hoje de forma ilimitada, né, no sentido de que pode ser em qualquer atividade a terceirização, ela está na Lei 6.019 e não se aplica, portanto, aqui ao caso do trabalho portuário, que tem uma lei específica tratando do assunto. Bom, falar aqui então do órgão gestor de mão de obra. Constituído o órgão gestor de mão de obra, quais são as suas funções? Primeira função, né, que é a mais importante, é administrar o fornecimento da mão de obra portuária, da mão de obra de trabalhador avulso para o órgão gestor de mão de obra. Nessa administração ele deve observar alguns princípios. Ele vai fazer uma escala então de trabalhadores e ele deve observar a equidade. Tá? Para quê? Para que os trabalhadores tenham aí mais ou menos a mesma quantidade de oportunidades em remuneração que seja o mais equânime possível, e também deve observar a necessidade de garantir uma renda mínima a todos os trabalhadores portuários avulsos. Então vejam, a ideia aqui nessa administração do funcionamento da escala da mão de obra deve ser buscar a equidade entre os trabalhadores. E a lei fala que nessa escala, nessa administração do fornecimento de mão de obra, o órgão gestor de mão de obra deve observar o previsto em contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho, certo? Valendo-se aí a lei, como faz em vários momentos, do princípio negocial, também bastante forte aí no trabalho portuário. Além disso, ele deve manter, o órgão gestor de mão de obra deve manter com exclusividade o cadastro do trabalhador portuário avulso e também o registro. Qual é a diferença entre cadastro do trabalhador avulso e registro do trabalhador avulso? Veja, o cadastro ele é um vínculo inicial com o órgão gestor de mão de obra, é uma entrada inicial no sistema prévia ao registro. Então, para que você um dia vire registrado, você inicialmente tem que ser cadastrado. O cadastrado ele será também uma mão de obra supletiva, ou seja, quando não tiver trabalhadores registrados em quantidade suficiente para atender a demanda, o cadastrado pode prestar serviços. Além disso, a partir do momento em que o trabalhador ele vira cadastrado, ele tem direito ao treinamento todo fornecido pelo órgão gestor de mão de obra. Para quê? Para que ele possa eventualmente realizar as suas funções. Então veja, o cadastro é um vínculo mais precário. Já o registro não, é um vínculo mais definitivo, é um vínculo em que você aí sim tem preferência na participação das escalas, você tem direito a participar das escalas. Já o cadastro não, ele é apenas uma mão de obra supletiva. Então essa que é a diferença. Então, como eu falei, o órgão gestor de mão de obra ele tem o dever de capacitar os trabalhadores, de habilitar os trabalhadores para suas funções,
de promover constante treinamento para que os trabalhadores se mantenham atualizados diante das inovações tecnológicas. Tá? Uma ideia sempre do trabalho portuário, ideia da lei e da convenção, é proteger o trabalhador face os efeitos da automação. Então é importante que o treinamento seja dado constantemente. Além disso, esse treinamento ele deve ser multiprofissional. Isso é algo que não vem acontecendo ainda, muito por conta do nosso sistema sindical. Não vou me aprofundar muito nisso, vou falar mais, que é o básico, tá, pessoal? Mas o que acontece? O treinamento deve ser multifuncional, ou seja, o trabalhador ele deve ser preparado para prestar as várias atividades portuárias. Então, ele tem que estar preparado para um dia prestar serviço de capatazia, outro dia de estivo, outro dia de conserto de carga, enfim. Por quê? Porque pode ser que um dia não tenha a função que ele sabe realizar, então ele tem que estar capacitado para todas elas. No entanto, isso é um problema por conta do nosso sistema sindical, como eu disse. Por que motivo? Porque a lei fala que os sindicatos de trabalhadores portuários são categorias diferenciadas. Sendo categorias diferenciadas, a gente tem um sindicato para cada uma das funções portuárias. Então, sindicato de capatazia, um de estivo, um de conserto de carga, um de vigia de vigilância das embarcações, enfim, um para cada uma das funções. E isso impede, de certa forma, a multifuncionalidade. Por quê? Porque como é que eu vou exercer as várias funções se eu sou vinculado a um único sindicato? Sindicato da capatazia, como é que eu vou fazer o serviço de estivo? Enfim, então, isso é um entrave à multifuncionalidade. Lembrando que o princípio da multifuncionalidade ele está previsto lá na Convenção 137 da OIT como uma das formas de proteger o trabalhador dos efeitos aí da automação, os efeitos do desenvolvimento tecnológico que tende a acabar com os postos de emprego no trabalho portuário, certo? Além disso, o OGMO ele tem como função elaborar o documento de identificação do trabalhador portuário avulso para que ele possa circular na área do porto. Ele tem também como função arrecadar os valores dos operadores portuários e pagar a remuneração do trabalhador portuário avulso e os encargos fiscais, sociais e previdenciários, tá? Todos os encargos são pagos aí pelo órgão gestor de mão de obra. No entanto, a lei fala que isso não exime a responsabilidade do operador portuário, deixando claro a lei que a responsabilidade é solidária pelo pagamento entre o operador portuário e o órgão gestor de mão de obra. Digamos que o operador portuário pagou já para o OGMO, mesmo assim ele vai responder, mesmo assim ele responde, e depois ele vai atrás do OGMO para receber o valor de volta, tá bom? Para receber o seu ressarcimento. Você tem responsabilidade. Também tem responsabilidade solidária pelo meio ambiente do trabalho adequado, meio ambiente que elimine os riscos da atividade. Existe inclusive uma NR 29 do Ministério do Trabalho, né? Extinto Ministério do Trabalho, dizendo aí, tratando da segurança nos portos organizados. O que mais de função portuária que nós temos? Aplicar, quando couber, as penalidades, né, as medidas disciplinares aos trabalhadores avulsos. Essas medidas disciplinares, elas estão previstas em lei, algumas delas, e também no contrato, convenção ou acordo coletivo de trabalho, tá? Então, a própria norma coletiva pode trazer aí eventuais punições. Além disso, cabe ao órgão gestor de mão de obra promover programas de realocação de trabalhadores e cancelamento de registro, sem ônus ao trabalhador. Além disso, tá? É importante a gente destacar que, eu estou vendo aqui o meu esqueminha, porque algo que é importante quando a gente fala de cadastro e registro. Ele tem que manter de forma organizada o cadastro dos trabalhadores para que ele observe a preferência daquele cadastrado a se tornar um registrado. Como que funciona para um cadastrado virar um registrado? Deve observar a ordem cronológica de cadastro. Então, de acordo com a ordem cronológica de cadastro, os trabalhadores serão depois colocados aí no registro. Ele vai ter também como função controlar o término do registro. E o término do registro ele se dá pela morte ou pelo cancelamento do registro, tá certo? Existe um dispositivo legal que ele praticamente acaba com esse sistema inteiro, tá? De modo que a CONATIP ela não é favorável à aplicação desse dispositivo, mas é um ponto que caiu inclusive na prova da primeira fase da magistratura como alternativa certa, que fala o seguinte, a lei fala o seguinte, que caso celebrado contrato, acordo ou convenção coletiva de trabalho entre os trabalhadores e tomadores de serviço, o disposto nesse instrumento
precederá o órgão gestor de mão de obra e dispensará sua intervenção nas relações entre capital e trabalho no porto. Veja, é um dispositivo que ele acaba com o órgão gestor de mão de obra, ou seja, acaba com o sistema todo previsto na lei, de modo que uma interpretação sistemática não pode permitir isso. Tá? Então, por conta disso, o MPT não é favorável. Foi uma questão ruim para a magistratura, por quê? Porque colocou justo um ponto aí que às vezes a gente nem fala, né? Porque não é relevante. A gente desconhece, inclusive, exemplos de que isso tenha acontecido. Tá? Por quê? Porque tamanha seria o impacto sobre o sistema e o MPT dificilmente concordaria com isso. A negociação coletiva ela também vai prever renda mínima, tá? É importante a gente destacar dos trabalhadores, já que a gente falou da negociação coletiva, para que seja garantida aí uma remuneração adequada para os trabalhadores portuários avulsos. Vamos falar agora quem são os trabalhadores portuários avulsos, quais são as funções desempenhadas por eles. Em primeiro lugar, nós temos a capatazia. A capatazia se diferencia da estiva por um aspecto peculiar. Na capatazia, o trabalhador trabalha dentro do porto organizado. Na estiva, ele trabalha nos convéses ou porões das embarcações, ou seja, um está dentro da embarcação, mas vejam, a embarcação já está atracada. Ele entra lá para fazer o trabalho, o estivador. O capataz ele trabalha na área do porto organizado. Então vejam, essa é a diferença entre um outro. É importante vocês decorarem isso para a primeira fase, certo? E o que eles fazem? Em ambos os casos eles fazem movimentação de mercadorias, tá? Então principalmente aí, função deles de movimentação de mercadorias, certo? Nós temos também a função de conserto de cargo, é aquela que faz pequenos reparos, tá? Contagem de volumes, anotação das suas características. Eu falei pequenos reparos, falei errado, desculpem pessoal. Conferência de cargo, ele confere as cargas, tá? Pequenos reparos é daqui a pouco. Então ele vai conferir as cargas, ele vai contar os volumes, anotar suas características, procedência, destino, enfim. Ele vai fazer a pesagem, ou seja, ele vai fazer o que o próprio nome diz, que é a conferência das cargas. Conserto de cargas, aí sim outra função. Faz restauração, reparo, então são pequenos consertos de embalagens, de mercadorias, de cargas, tá? Embalagem, etiquetagem, enfim. Essa é uma função que ela está cada vez mais em desuso, porque é uma função que perdeu um pouco de sentido a partir do momento em que hoje a maior parte das cargas vem em containers, então não tem tantas avarias, tá certo? Além disso, nós temos a vigilância das embarcações. A vigilância das embarcações é aquele cara que faz a segurança da embarcação, entrada, saída de pessoas e movimentação de mercadorias que entram e que saem. Ele faz esse controle, certo? Ele não se confunde com a guarda portuária. Tá? Então anotem isso aí, importante. O vigia das embarcações não se confunde com a guarda portuária. A guarda portuária ela é ligada à administração dos portos. Ela tem poder de polícia dentro da área do porto organizado. Para quê? Porque a área do porto organizado é uma área que tem muito crime, tem contrabando, tem tráfico de drogas, tráfico de armas. Tem trabalhador entrando ilegalmente que não está escalado, tem um trabalhador fazendo trabalho no lugar do outro. Então a guarda portuária ela faz o controle disso. E falando disso eu lembrei também que tem um dispositivo legal que fala que compete ao operador portuário e também ao órgão gestor de mão de obra fiscalizar a execução da escala, ou seja, eles têm que verificar se o trabalhador que está lá é realmente aquele que foi escalado para prestar aquela função. Isso é uma função do operador portuário e também do órgão gestor de mão de obra, responsabilidade de ambos, tá bom? Pois bem, então o vigia ele só faz controle da entrada e saída, entrou, tem autorização para entrar, tem autorização para sair, beleza. A guarda portuária que vai controlar todas as ocorrências que ocorrem na área do porto organizado, tá? Então a guarda portuária não trabalho portuário, são trabalhadores ligados à administração dos portos. Nós temos também a função de bloco. A função de bloco é aquela que faz pequenos reparos, atividade de limpeza nas embarcações, tá? Batimento de ferrugem. Então, o exemplo que eu gosto de dar porque eu já fui uma vez no cruzeiro aí da Disney, então, digamos, o navio tinha lá o Pateta, e aí o navio do Pateta ficou eventualmente tá com a pintura ruim, então ele vai lá e pinta, repinta e arruma o nariz do Pateta, tá certo? Então são pequenos reparos, pequenas pinturas aí nas embarcações. Para que a gente finalize aqui
essa nossa revisão de trabalho portuário, falar aqui de alguns direitos controvertidos dos trabalhadores portuários, tá? Não vou explicar muito eles, tá? Por que eles são controvertidos. Vou apenas destacar que existem esses direitos para vocês saberem aí para a primeira fase. Então, trabalhador portuário avulso tem direito a intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Ele tem direito a férias, tem direito a descanso semanal remunerado. Importante vocês saberem isso, né? Quando forem a estudar para as fases mais avançadas, a gente discute melhor o porquê disso. E lá no curso Coringa eu já explico muito bem isso também, para vocês entenderem o porquê desses direitos, quais são as controvérsias existentes a respeito desses direitos. Que mais? OJ 60 da SDI 1 do TST, ela fala da hora noturna. A hora noturna no trabalho portuário, ela não é ficta, ela é de 60 minutos. Então veja, uma hora vale 60 minutos, tá? Só para vocês saberem que não se aplica o previsto na CLT. E o horário noturno ele vai das 19 horas às 7 horas da manhã. Das 19 horas às 7 da manhã. Além disso, o cálculo das horas extras, ele vai observar, de eventuais horas extras, ele vai observar o salário básico percebido. Excluído, tá? Não se acrescenta às horas extras os adicionais de risco e de produtividade. O que é o adicional de risco do trabalho portuário? Adicional de risco, ele está previsto na lei e ele é um adicional que ele substitui o adicional de insalubridade e periculosidade. Ele engloba as duas situações, tá? E ele é fixado, ele é estabelecido pela administração dos portos, certo? Nós temos também a OJ 316 da SDI 1 do TST, que fala do adicional de risco, tá? O adicional, dizendo o quê? Que o adicional de risco ele é proporcional ao tempo de efetivo serviço considerado de risco, ou seja, só vai ser pago naquele período em que o trabalhador está sob risco. E também só será pago aos trabalhadores que estão sob risco e não a todos os trabalhadores portuários. Por fim, para a gente finalizar aqui essa revisão, vamos falar da prescrição. O trabalho portuário já foi tratado de outra forma, tá? Tinha uma OJ do TST dizendo o contrário do que eu vou dizer aqui agora, mas a lei veio, a nova lei de modernização dos portos, e trouxe essa previsão que eu vou destacar aqui para vocês. É o seguinte, as ações dos créditos decorrentes do trabalho portuário avulso, elas prescrevem em 5 anos, tá? Em 5 anos. Tendo 2 anos, né, até o limite de 2 anos, para o trabalhador ajuizar a ação cabível. Então, sempre tem a prescrição de 5 anos e tem 2 anos para o ajuizamento da ação. Esses 2 anos são contados do cancelamento do registro ou cadastro. Então, esses 2 anos só começam a correr do cancelamento do registro e cadastro, não da data em que foi realizado o serviço. Veja, os 5 anos começam a contar de quando foi realizado o serviço. Então, se você não recebeu uma remuneração adequada ali, se teve algum problema decorrente ali de créditos, né? Você tem 5 anos para pleitear aquilo. Se continuar sempre com o cadastro ou com o registro, você terá aqueles 5 anos. 2 anos a partir do cancelamento do cadastro ou registro, tá? Então, nós temos aí esses prazos prescricionais, tá certo? Com isso eu finalizo aqui esse nosso encontro de revisão da maratona primeira fase. Agradeço aí por ter assistido. Um grande abraço.